Olá, pessoal. Hoje nós estamos gravando Comunicação num lugar muito especial, diferente. Eu estou em São Paulo. Fui gentilmente recebida na casa da Dinurá e do Manuel para nós conversarmos sobre a maternidade e a paternidade atípica, já que eles são pais de dois príncipes lindos, Isael e Ezequiel, que são Teia. Obrigada por me receberem aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Eu queria conversar um pouquinho com vocês como que foi esse caminho de descobrir essa maternidade, né, e essa paternidade, porque quando a gente começa a ver os sintomas, o que os filhos têm, e você começa, por mais que você não queira acreditar, a sensação que está descamando, né, que começa a ficha cair, você fala, não, peraí, deixa eu botar essa escama de novo, mas não tem jeito, a coisa começa a aparecer. Como que foi isso para vocês? Acho que eu vou falar um pouquinho de como foi a nossa gravidez, né? Nós sempre trabalhamos muito, uma rotina muito intensa de trabalho, e a gente decidiu ficar grávidos de novo, porque eu já era mãe, Manuel já era pai, e a gente pensou, por que não ficar grávidos de novo? Foram mais de 2 anos tentando, até que veio o Ezequiel. Então, eu já fiquei grávida depois dos 40 anos, e muita gente perguntava, vocês tentaram alguma coisa? Foi inseminação? Não, foi aquele momento em que a mulher esquece, tipo, chegou um momento, 2 anos tentando, a gente optou por, sabe quando não vem? Sim. E aí a gente falou, quer saber de uma coisa? Vamos deixar isso pra lá. E aí, a gente acabou engravidando. E foi uma gravidez muito planejada, desejada, e era uma... Para quem opta por ficar grávido depois dos 40, carrega uma maturidade diferente também de viver aquele momento da gravidez, etc. Ezequiel nasceu e até então ele estava seguindo os marcos de desenvolvimento. E aí é muito doido falar sobre isso, porque quem é mãe de filhos que já estão adultos, lá 2000, 90 e poucos, 2000, sei lá, no caso 2001, 2000, a gente não ouvia muito falar sobre marco de desenvolvimento, não, simplesmente essa coisa de introdução alimentar. Não, você amassava a batata com caldo de feijão e estava tudo certo. E a gente não ouvia falar de marco de desenvolvimento. Mas até então Ezequiel estava dentro do que era se esperado até os 6 meses de idade ali, mais ou menos. Quando a gente veio aqui para São Paulo, foi bem a fase da introdução alimentar. Então, eu já observava que ele foi uma criança que não botava a mão na boca, não chupou chupeta, mas a fase da introdução alimentar me chamou um pouquinho a atenção, principalmente porque você foi notando que muita coisa que se aproximava do rosto era muito desafiador. Então não dava para suar o nariz, cortar a unha, coisas que você vê no Instagram tão fácil de muitas mães fazendo, foi muito desafiador e diferente do que a gente já tinha vivido na nossa maternidade, na nossa paternidade anterior. E eu digo para você que a gente chegou a procurar, né? Eu acho que essa história se repete em muitas outras famílias. A gente chegou a falar com uma pediatra e perguntar, tipo, o Ezequiel, ele é autista? Não, Ezequiel não é autista. Aí passava 2, 3 meses, você voltava, Ezequiel é autista? Não, Ezequiel não é autista. Então, se de um lado a gente percebia, comparando nossos filhos mais velhos, que tinha alguma coisa que estava diferente, além da gente ter que se adaptar a novas nomenclaturas que a pediatria nova traz. Sim. A gente tinha também um profissional que dizia, não tem nada. E semana passada eu estava conversando com uma amiga que está exatamente nesse momento em que ela acha que tem alguma coisa, mas depois a criança responde e ela diz, não tem nada. E aí eu disse para ela, na dúvida, e que é o que a gente fala para todos os pais, se você tem dúvida, procura um profissional, tentem buscar um diagnóstico. Sim.
porque é importante. E acho que tem sido desafiador desde então. Porque a intervenção precoce salva, né? Ela salva. Então, assim, quanto mais os pais estão percebendo, eu falo assim, se você não sabe ainda o que é, trata. Porque se não for nada, vai ficar tudo bem. E se for, você ameniza os sintomas, você vai dar um prognóstico de vida melhor. Né? Eu acho que hoje a gente tem que ter muita clareza e divulgar muito isso. E encarar de frente tem hora que é muito difícil. E tem uma coisa que o Manuel me trouxe, é que, por mais desafiador que seja, e tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu tô aqui e a gente vai passar por isso. E tem uma coisa que eu aprendi com o Manuel, que é, antes do autismo, eles são 2 crianças e são nossos filhos. Então, foi quando eu comecei a separar e entender, porque realmente, isso que a gente nem falou quando chegou o diagnóstico, mas quando o diagnóstico chega, é um misto de tanta coisa, porque imagina, a gente desejou, aí quando a gente estava quando o Ezequiel já tinha nascido, estava com 3 meses, a gente engravidou do Isael, né? E aí a gente tinha 2 crianças dentro de casa com características completamente diferentes. A gente, não é que a gente nunca tinha ouvido falar de autismo, a gente tinha um autismo num lugar muito distante, aquele autismo mais clássico que era o que aparecia mais nos veículos, e que é a criança que se balança, que fica no cantinho, e a gente foi vendo que conforme foi avançando, né, a medicina, enfim, as áreas, outras características foram né, entrando ali na lista. Então, se o seu filho não se balançar e não ficar no canto, então ele não é autista. Sim. Né? Então, eu acho que, não sei se isso justifica alguns profissionais de não terem conseguido observar nos nossos filhos o autismo e ter diagnosticado lá no início. Mas nós não tínhamos, a gente sabia do autismo de um lugar muito distante. Então, receber o diagnóstico na nossa paternidade e maternidade tão desejada e planejada, e receber esse diagnóstico, foi um momento em que a gente teve que ser muito resiliente, pensar rápido, e é um lugar que não dá para você ficar sofrendo muito tempo, porque você precisa ajudar as crianças, né? E eu mergulhei com todas as minhas forças para entender sobre o assunto, mas o Manuel sempre me puxa e diz, olha, mas eles são crianças também, eles também têm que brincar, ele vira as crianças de cabeça para baixo, e não é só o autismo é uma coisa que eles têm. Sim. Mas eles são crianças. E aí eu comecei a enxergar o autismo também com outro olhar. Continua sendo desafiador, a gente enxerga as dificuldades no dia a dia, e elas existem, mas quando você percebe que ali também tem crianças e que tem características que puxam sua mãe, seu pai, seu tio, seu irmão, você vai permitindo viver aquele crescimento também com outro olhar. E você, Manu? Muito. E você, Manuel, como pai, diante disso, assim, desse mesmo histórico, qual foi o seu olhar diante disso? Porque as pessoas têm olhares diferentes diante da mesma história, né, do mesmo acontecimento. Eu acho que as pessoas têm olhares diferentes, em momentos diferentes, e essa mudança constante de olhares, ela às vezes prejudica o processo, às vezes ela é o grande ativo do processo. Eu era o negacionista do casal, né? O que dizia que, imagina, a gente estava vivendo uma pandemia, o mundo inteiro vivendo um colapso comportamental, e eu tinha uma criança que não estava verbalizando. Eu atribuía aquela condição dela ao colapso comportamental do planeta. E disse, não, daqui a pouco... Tem esse papo não, bora seguir um leque, daqui a pouco vai estar inteiro aí, coisa de pai, né?
E quando eu falo coisa de pai, é porque nós homens temos a característica de renunciarmos às condições delicadas dos nossos filhos, porque nós homens acreditamos que colocamos no mundo vencedores, que o nosso filho não é um fragilizado. Essa cultura da supremacia masculina me colocou nesse lugar de uma análise equivocada, mesmo sem eu entender. E aí é muito doido, porque a Dinorah insistida, à luz de amigos que começam a fazer o apontamento, eu me ancoro em profissionais que também renunciavam à condição autista, dizendo, não, a doutora falou que é isso, não. E aí, graças à insistência da Dinorah, a gente começa um processo de investigação. Obviamente que quando eu digo a você que os olhares eles vão mudando, é porque aí quando eu me dou conta que existe uma neurodivergência, aí eu mergulho e fico tentando encontrar o meu papel dentro desse processo, que se por um lado a maternidade atípica ela já tinha um molde social de como existir, a paternidade atípica ela não tem um molde assim de como é que o pai age, interage, vive. Não existe um manual de instrução. E aí eu comecei a me dar conta de algumas coisas que não estão escritas em lugar nenhum. Primeiro que quando você... Obviamente que também a Dinorah deve ter vivido isso, mas nós homens, em cima dessa construção de masculinidade, você pensa o seu filho com um padrão de comportamento e um padrão de interação com você. Quando essa criança vem com outro padrão de comportamento e vem com outro cenário neurológico, aquela criança que você imaginou, ela não vai existir. E nesse momento, você precisa se despedir daquela criança que você idealizou e você precisa acolher essa criança que chegou. Qualquer processo de despedida, ele gera um luto. Se você sair do trabalho, se você terminar um relacionamento, se você, sei lá, qualquer processo de despedida gera um luto. E você começa a se despedir de uma criança que não vai estar com você. Esse luto, ele respeita todas as fases do luto. Você tem ali a negação, você tem ali a barganha, você tem ali a raiva, você tem a depressão, você tem todo o processo, né? Esses processos existem nesse momento também. E nós, homens, não sabemos lidar nem com os sentimentos convencionais de uma estrutura social. Que dirá o sentimento de uma realidade atípica? E aí eu comecei a entender um pouco de onde vem esse comportamento de fuga masculino. Obviamente que eu não estou aqui querendo passar pano em pai vagabundo que abandona filho, mas quando você tem um pai que abandona um filho, quando você tem 10 pais, 20 pais, beleza, você tem uma questão comportamental masculina de irresponsabilidade. Agora, quando você tem 60% tendo o mesmo padrão de comportamento, aí nós não estamos falando mais de um comportamento aleatório de um indivíduo. Nós estamos falando de um efeito colateral de um processo de estruturação social. Sim. E aí a fragilidade em lidar com os medos, a fragilidade em lidar com a rejeição estética, porque a criança autista, ela te rejeita numa relação estética, porque você fala com ela, ela não olha, você beija ela, ela não beija, às vezes ele é um hétero elusivo, que é aquela criança que agride, ou seja, você tem a nítida impressão que a criança não está gostando de você. Aí você começa a se dar conta que o seguinte, que você não sabe lidar com aquele sentimento ruim. Em paralelo a tudo isso, você tem uma mulher que muitas vezes está vivendo o puerpério, que está vivendo a depressão pós-parto, que está vivendo uma maternidade atípica com todas as inseguranças que esse momento traz na vida, e aquela pessoa com que você se casou, ela não está existindo mais, mas ela não existe porque não cabe ela na... Sim.
E aí chegou a hora que o cara vira e fala, vou fugir, porque esse é o comportamento masculino tradicional, levando em consideração o padrão de paternidade comportamental no Brasil. Então, quando nós começamos a falar dos diferentes olhares, são tantos olhares que precisam mudar no caso de um pai, que acaba sendo extremamente complexo. Você precisa revisitar muitos lugares da sua vida, você precisa abrir muitas caixinhas. Bom, é muita coisa. Você está falando da paternidade. Eu cresci com autismo. Eu tenho uma prima, filha de um primo do meu pai, que ela é 1 ano e meio mais nova do que eu, e ela é autista não verbal da clássica. Então, assim, falar da APAE, falar do autismo, foi um lugar que, para mim, era normal. Eu cresci com isso sendo normal. Crise, porque ela nunca encostou na gente, mas ela tinha o autolesivo, que é se machucar, né? Ela apresentava isso quando estava em crise. Então, eu presenciei o meu tio, que era o primo do meu pai, eu nunca esqueci dessa cena, porque a idade era muito próxima, o meu tio falando com o meu pai assim, Fernando, por que a minha filha não consegue fazer igual as suas duas? Olha o que elas fazem. Eu lembro dessa cena, dele querendo chorar, aqueles italianão, ele querendo chorar, dizendo, ele falava pro meu pai, mas por que, Fernando? Tipo, você tá doendo em mim, ela é minha filha, era a filha única, a dele. As suas, olha que lindo que elas fazem, a minha não faz. Então, isso que você está dizendo do lugar do homem, de como que você vai enxergar, da estética do que faz, do que não faz. Ela era um doce, mas com todos esses senões, né, com essas características dela, que para ele eram muito difíceis. E assim, para o homem, você imagina isso há 40 anos atrás? 40 e tantos anos atrás? E tem um efeito muito delicado, que é esse efeito da comparação, né? Mesmo antes do cenário atípico em nossa casa, eu sempre falei para meus outros filhos, cara, não se compare a ninguém. Porque quando você se compara, você pode chegar à conclusão que você é melhor, e ninguém é melhor que ninguém. Sim. E muitas vezes, quando você se compara, chega à conclusão que você é pior, e também ninguém é pior que ninguém. Então, a comparação, ela não é saudável. E quando nós falamos da neurodivergência, cara, a pior burrice que uma pessoa pode fazer é comparar o seu filho ou sua filha com outra criança. O processo que eu acredito que nós temos que ter, de comparativo, é trabalhar com o marco de desenvolvimento. Qual é a janela que essa criança deveria estar agora, que ela não está? E quando nós falamos do marco de desenvolvimento de uma criança neurodivergente, esse marco também é um marco diferenciado, né? Porque se você exigir de uma criança, sei lá, que tem uma hipersensibilidade dérmica, que tem problema com toque, se você exigir dela que ela abrace, entendeu? Você está violentando essa criança, né? Então, assim, por exemplo, eu sempre fui um cara apaixonado por fone de ouvido. Sim, ó, a Dinorá, ela perdeu a conta dos meus gastos com fone de ouvido. Fone de ouvido que, assim, ó, é absurdo mesmo. Absurdo. Coisa que não tinha a menor necessidade. Tinha a menor necessidade. Tipo, lançamento do fone de ouvido que saiu em Nova York semana passada. Eu precisava, porque eu precisava daquele fone. E eu consigo perceber a diferença de grave e agudo de um fone para o outro. E eu tenho mais ou menos uns 30 fones de ouvido e nenhum é igual ao outro. E eu sei que não é, tipo, eu noto, sabe, tipo... E aí é muito doido, porque assim, tipo, eu tenho um fone que eu sou apaixonado, que é um dos mais queridos para a comunidade de fone, e o Ezequiel ama o fone. Super curtiu. Jura? Ama o fone. Quando eu olho, tá o fone dentro da privada. Tá meu fone. Ainda bem que o fone suporta tudo isso. Ainda bem que é a prova d'água. Aí, daqui a pouco, o meu fone tá dormindo ali, deitado, todo amassando o meu fone. E aí eu comecei a ver que o fone gerava nele um conforto. Aí a pergunta que fica é: será que eu não sou tão apaixonado por fone porque ele também gerava em mim um conforto? Essa minha
paixão excessiva por fone de ouvido, é porque quando eu coloco o fone de ouvido, algum conforto habita meu corpo, e talvez esse conforto também habite o corpo dele. Será que não é a mesma paixão? E se é a mesma paixão, será que talvez não seja o mesmo, não vou dizer problema, mas a mesma condição? Então você começa a fazer um processo natural de espelhamento. Sim. E é uma coisa meio Kal-El e Jor-El do Superman, né? Você vê o mundo aos olhos do seu filho, e seu filho vê o mundo através dos seus olhos. O nosso jeito de dormir é na mesma posição. A gente dorme os dois na mesma posição, a gente tem manchinha nas costas no mesmo lugar, franze a testa do mesmo jeito. Bom, se meu filho é tão igual a mim, será que eu não sou igual ao meu filho? Mas tem aquela que o Adinurá começou falando, né, do que você diz. Ele também é uma criança, ele também tem as características dele enquanto indivíduo. Né? Por mais que talvez você possa não ter a mesma condição que ele obtenha, mas tem coisas que são características realmente que filho vem muito igual. Isso você está falando de dormir? Essa noite eu reparei na minha casa, porque exatamente estava minha filha e meu marido dormindo na cama, na mesma cama, quando eu olhei era a mesma posição, o mesmo jeito de segurar o travesseiro, o mesmo jeito de se cobrir. Era igual. Então, assim, você vê que como que o que a gente fala que tem a epigenética, o ambiente... E você carregou 9 meses na barriga para ela dormir igual ao pai, né? Igual. Além de ter o fenótipo dele, dorme do mesmo jeito, a perna do mesmo... Tudo, se você tem que olhar igual. A Dinora ela é tão preguiçosa, um nível de preguiça assim, sem limite, que o nosso último filho, o Isael, vou até pedir pro editor colocar aí a foto, ele veio a cara da Dinora, mas assim, não é que é parecido, ele é a cara da mãe. Pensa, eu tava grávida, o Ezequiel tinha acabado de nascer, eu engravidei do Isael, o Ezequiel tinha 3 meses, foi Ctrl+C, Ctrl+V, na cara mesmo. O pessoal fala que a gente não respeitou o vão entre a plataforma e o vagão. Não, e é muito doido, porque como a gente demorou 2 anos para engravidar do Ezequiel, a última coisa que eu imaginei é que eu fosse engravidar em seguida de novo, né? E sim, engravidamos de novo, né? Aos 3 meses. Não, a forma do aviso da gravidez foi maravilhosa. Eu tava gravando e tal, não sei o quê. Eu trabalhava aqui em São Paulo, a gente morava lá em Porto Alegre. E eu tava organizando para tentar trazer para cá aquela coisa, né, e tal, fazendo ali o programa Encontro, na época eu ainda tava na Globo. Criança de 3 meses, aí você fica naquela, putz, meu filho, tem que ir para casa. Eu morava de terça a sexta em São Paulo, e aí ficava o resto dos dias em Porto Alegre e tal. Aí a Dinora me manda uma foto de um testezinho de gravidez. Mas deixa, assim, ó, eu senti cãibra na perna. Só sinto cãibra grávida. Eu falei, não pode ser. Misericórdia. Falei, não. Matematicamente impossível. Fui até o supermercado, aí tinha uma farmácia na frente dentro do shopping. E na gravidez do Ezequiel, o que eu comprei daquele teste que saía semanas na frente, sim, o que eu dei de dinheiro para aquele laboratório não está escrito. Aí eu cheguei na farmácia e falei para a moça assim, eu quero o teste mais simples que você tiver. Porque com certeza é negativo, mas eu preciso fazer. Aí tá lá, fazer com a primeira urina da manhã, eram 17 horas. Quem é em sã consciência que tá achando que tá grávida, que vai esperar a primeira urina no dia seguinte? Isso não existe. É verdade. Cheguei em casa, 5 da tarde, falei, vai ser com esse xixi mesmo. E aí tava ali, em 5 minutos vai aparecer. Acho que demorou uns 30 segundos, já apareceu os tracinhos. Aí eu mandei uma foto pra ele. Aí eu olhei a foto. Mandei pra ele. Falei, ó, interprete a imagem, eu mandei. O que eu disse pra ela? Que bonito, né? Um TBT maravilhoso, né, cara? Ela não é TBT, não, é outro. Eu jurava que aquela ali era uma foto antiga, que ela tava matando a saudade do momento em que chegou outro. E aí ele pegou e colocou assim, oba, com vários as. Eu falei, mentiroso. A gente tava, tipo,
não em pânico, não. Tanto que as pessoas falam assim, mas foi uma gravidez desejada? Eu digo, não foi planejada, mas ela foi muito desejada, né? A gente não planejou ficar grávida de novo. E foi exatamente pelo Isael que a gente começou a nossa trajetória dentro da temática do autismo, porque no caso do Ezequiel, o Ezequiel ele cantarolava, o Ezequiel tinha o que eu digo de características do autismo mais clássico, mas até então a gente estava pautado pela pediatra que ele não tinha nada. Nessa época a gente foi morar no Rio de Janeiro. O Manuel começou a trabalhar no Rio, a gente foi para o Rio e eu queria muito que eles fossem para a creche, porque já era uma forma de socializar e etc. Fiz uma consulta online com a pediatra. E eu lembro que eu disse para ela assim, nossa, o Isael tá com 20 meses, né? E 22 meses, porque isso foi em junho, ele ia fazer 2 anos em agosto. E ele ainda não fala nada, né? Por isso que eu falo assim, a gente tem um marco de desenvolvimento que eu acho que é bastante importante para os pais que têm bebês pequenos e que têm dúvidas, né, para ir acompanhando isso com o pediatra, mas na minha percepção de mãe eu sabia que tinha alguma coisa diferente, porque eu tinha cuidado dos irmãos, dos filhos mais velhos, dos sobrinhos, e eu disse, como assim, né, vai fazer 2 anos e ele ainda não fala nenhuma sílaba, não pede o alimento, nem nada. E aí eu ouvi uma frase clássica que muitos que estão nos assistindo já ouviram, que é: toda criança tem seu tempo. Cara, eu acho que essa frase é um dos maiores crimes. Concordo com você. Que um pediatra pode dizer a uma família. E uma escola também. Toda criança tanto tem pediatra, seu quanto escola. Quanto a escola. Toda criança tem seu tempo. Ele é menino. Menino fala depois. E aí eu quero que você fale sobre isso, porque você é fã, pelo amor de Deus, né? Menino, o pai falou com tanta idade, outra coisa que eu escuto é isso. Menino fala depois. Ele é ativo, então ele brinca, aí me fez perguntas em relação ao comportamento físico dele. Ele sobe, ele desce, ele corre. Eu digo sim. Então quando ele sentir necessidade de falar, ele vai falar. Se ele não falou até agora é porque ele não viu essa necessidade. E até então, como era um universo muito novo pra gente, então eu vi meu filho, né? A gente via Isael lambendo tudo e mais um pouco. Então qualquer coisa que ele visse, ele lambia. Enquanto Ezequiel não botava nada na face. Não botava nada na face. Isael andou na ponta dos pés, né? Isael não tinha interesse por brinquedos. Então, por isso que eu comentei que as características dos dois eram muito diferentes, e a última coisa que eu imaginava era que Isael pudesse ser uma criança autista, um menino autista, porque ele estava realmente com características muito diferentes das que a gente está acostumado a ver do autismo mais clássico, né, que a gente está mais acostumado a ver. E aí eu pensei, bom, Isael tem 2 anos, a gente está em outra cidade, distante do pediatra, pandemia, né? E pensei, vamos procurar um outro pediatra para que, se precisar levar, a gente possa ir no consultório, não precisa levar no hospital e etc. E aí, na época, nos indicaram o Dr. Daniel Becker, que é um pediatra incrível. Eu cheguei no consultório dele, a primeira coisa que Isael fez foi dar um lambidão na janela, porque o consultório dele era uma janela enorme de vidro. Isael foi lá e deu um lambidão. Mas até então, eu tô mãe já do 6º filho, né? Na soma nós temos 6. O 6º filho você já não dá mais bola se a criança está lambendo o chão, a parede, a porta. É defesa, né? Tá criando defesa. E aí ele começou a fazer algumas perguntas. Era para ser só uma consulta de pediatra. E aí ele começou a fazer perguntas, se ele tinha interesse por brinquedo, e Isael solto na sala lambendo tudo. E hoje a gente sabe que, na verdade, essa coisa de lamber era ele buscando as informações em relação àqueles objetos, mas que não era um comportamento esperado por uma criança de 2 anos, né? E
quando passou de 2 horas a consulta, que já estava indo para o final, ele disse, olha, seu filho tem muitas características de uma criança que está dentro do transtorno do espectro do autismo, e nos indicou uma neuro, nos indicou também uma clínica para que ele começasse a fazer fono, porque independentemente do diagnóstico, ele precisaria fazer acompanhamento fonoaudiológico. E nesse dia, Manuel estava gravando e eu fui com o nosso filho mais velho. Eu lembro que quando eu desci do carro, quando eu desci do consultório, que eu entrei no carro, foi um misto de onde foi que eu errei. Foi porque com certeza eu era mais velha. A gente fica criando. Entender o porquê. Entender porquê. Digo, não, se eu não tivesse insistido tanto em ficar grávida depois dos 40, eles não teriam nascido autistas? Ou será que eu fiz alguma coisa errada na minha gestação que causou? Enfim, você se culpa muito por conta do autismo. Cheguei em casa, conversei com o Manuel, ele ainda tinha essa percepção de vai passar, a gente está no meio da pandemia, tanto que nossa ideia era colocar eles numa escolinha, a gente chegou a colocar numa creche que tinha com a pedagogia Waldorf. Exatamente. Eu achava massa porque, enfim, era bem como eles andavam em casa descalços, com acesso à terra, à planta, a árvores, coisas que eles tinham acesso no dia a dia. E aí, um dia, eu liguei para a Márcia, que foi a fono que acompanhava os meninos, acompanhava o Isael. Eu falei, Márcia, o Isael tem um irmão que tem algumas sílabas que ele não fala. Será que você não podia dar uma olhadinha nele para mim? Porque eu pensei, bom, o Ezequiel fala, a pediatra diz que ele não é autista, então, na verdade, eu acho que é só fazer umas sessões de fono, ele tá tudo resolvido. Sim. E aí ela disse, Dinorá, se um irmão tá dentro do espectro, o outro provavelmente também está. E aí? Leva na neurologista. Marcamos a consulta, voltamos lá na doutora Heloísa para a consulta, e ela disse, olha, eu só não vou dar o diagnóstico agora, não vou laudar agora na primeira consulta, porque tem alguns exames que é importante a gente solicitar, enfim, né, para poder entender bem, mas com certeza o Ezequiel, ele é uma criança autista. Eu acho que aquele dia foi um dia, porque aí não era só pelo diagnóstico, era raiva, porque tipo, cara, eu já tinha falado isso tantas vezes, e por que o profissional que estava acompanhando não viu, né? Era uma preocupação porque nós somos uma família de pessoas negras, então a gente convive com todas as faces do racismo. Nós temos uma filha, uma mulher preta, que a gente precisa educar ela todos os dias para ela saber conviver com o racismo e com o machismo. Sim. Então, quando veio o diagnóstico do Ezequiel, eu só ficava pensando que era mais pensando enquanto sociedade. A gente vive numa sociedade machista, racista, homofóbica, e aí nós estávamos recebendo o diagnóstico, e a nossa tristeza não era por conta do autismo, mas era sabendo que os nossos filhos teriam que ser preparados para conviver numa sociedade que não respeita as diferenças. Sim. E a gente vai, e principalmente quem está no início da caminhada como a gente sofre horrores,
quando você é convidado, você matricula seu filho numa escola e você recebe uma ligação e diz assim, preciso conversar com vocês, compareçam aqui. Aí você ouve aquela história, pois é, que a nossa escola não está preparada para receber seus filhos. Quando você começa a ver o quanto a sociedade não está preparada para receber os seus filhos com algum tipo de neurodiversidade, o sofrimento que a gente sente é gigantesco. Então a gente teve que se preparando, se fortalecendo, se munindo de informação, de conhecimento. Primeiro, para ajudá-los no que eles precisam, para que eles alcancem as habilidades que eles precisam, mas também, do outro lado, se fortalecer para defendê-los, porque as pessoas não respeitam. Os lugares onde eles podem habitar, as pessoas olham torto, sabe? Aquela coisa da criança estar deitada no chão, chorando. Olha ali, ó, aquele pai não dá educação para aquela criança. Nem sabe o que aquela criança está sentindo, nem sabe o quanto é difícil e doloroso para ela aquele momento. Então já existe um julgamento, ou seja, o diagnóstico nos fez com certeza pessoas diferentes. Concordo.